E aí, pessoal, bom dia, boa tarde. Quando dá meio-dia, eu não sei se é bom dia ou boa tarde, então os dois. E tem gente em fuso horário diferente, enfim. Vou falar como lidar com o jogo lento. Vou falar sobre as definições dos documentos, né, do IPG e do JAR, né, como você, não como juiz, mas como jogador, ou como jogadores em geral, devem abordar o jogo lento, tanto o próprio quanto do oponente. Vou falar sobre protelar, né? Qual a diferença entre protelar e o jogo lento, que é protelar. E, por fim, é o papel do juiz, o que nós devemos fazer quando nós encontramos uma situação de jogo lento, né? Ou de protelar. Vamos... meio de 9, vamos começar. Sim, já comecei. Bom, a definição. E o PG, né, ele fala assim: o jogador demora mais tempo do que o razoável para executar ações de jogo, né? O JAR fala: demora tempo excessivo para tomar decisões de jogo ou para fazer o sideboard ali, sideando. E sobre, Felipe, sobre protelar ser um termo culto, essa é a tradução oficial do nosso documento. Em inglês, existem duas infrações, né? Slow play, stalling. E em português é jogo lento e protelar. Então, protelar é... Bom, a gente vai ir lá, mas é basicamente quando você está fazendo isso de propósito. Certo? Beleza. Falei aqui a definição dos documentos. Alguém pode me dizer qual um problema disso? Ah! Excelente, Rafael. Subjetivo. Extremamente subjetivo. Não tem como mensurar, né? Tipo, o documento fala pra gente: jogar lento é jogar lento. Tá. E aí, cara? Como que a gente define? Tá. 29 segundos é jogo lento, 30 segundos é. 29 não é, 30 é, né? Lento para quem? Né? Tem isso também. O jogador que está jogando lento não acha que ele está jogando lento. Para ele está jogando na velocidade razoável, né? Reloginho de xadrez. O foda do reloginho de xadrez, né, é que é difícil de implementar no Magic em papel. Porque você não... É difícil controlar esse passo de prioridade. Porque às vezes você pode estar jogando lento no turno do seu oponente. Eu acredito que você já tentou, Breno. Eu acredito. Olha, Eduardo, colocar uma corda e tacar fogo, você pode. Só aguenta as consequências. Sei lá o que vai acontecer. Talvez você se queime. Né? Então, como o Rafael e outras pessoas bem falaram, né, o problema dessa definição é que ela é vaga, geral, não é específica. Né? Então, você precisa de um referencial externo para dizer se está havendo jogo lento ou não. Porque a pessoa que está ali jogando, a sensação de tempo para ela tá sendo diferente. Né? Então, você
é interessante você ter uma referência externa. E aí, no caso, a referência externa somos nós, juízes, ou até mesmo os espectadores. Daqui a pouco a gente abre um board de xadrez, a gente joga um xadrez aí. Xadrez Blitz. Né? Então, o que para mim é jogo lento, né? Se você está lá assistindo uma partida, seja juiz ou jogador, né? E você já pensou em uma linha de jogo do tipo, eu vou baixar esse bicho, deixar meu oponente a 6, vou deixar essa criatura em pé, vou bloquear o bicho dele e tal. Se uma pessoa de fora já pensou numa linha de jogo, então o jogo tá lento, né? Contar o cemitério várias vezes, né? Contar permanente é um indicativo de jogo lento, né? Você não pode ficar lá olhando o cemitério no seu turno. Aí, no turno do seu oponente, você olha o cemitério de novo. Aí olha o cemitério de novo, olha o cemitério de novo, né? Isso, às vezes, jogador que tem golfe, jogador de dread, fica olhando o cemitério toda hora, né? Então, por exemplo, se você joga de golfe, o que você tem que fazer é, a cada vez que uma carta é colocada no cemitério, você atualiza o golfe. Você não precisa ficar checando toda hora. Se você for checar toda hora, não dá certo. Se você for checar, que seja num momento relevante para o jogo, né? Por exemplo, você vai atacar e aí a criatura do seu oponente está 5/5. Né? Se o Goif atacar 4/5 é uma coisa, 5/6 é outra. Então, beleza, nesse turno é importante. Se o board está livre, ficar checando várias vezes não é legal. E outra coisa é, tipo, você tá lá, assistindo um jogo, aí o cara tá lá, olhando as cartas na mão, fazendo... Cadê umas porcaria aqui? Fazendo assim e tal. Aí pensando, calculando ataque, blá, blá, blá. E aí o oponente dele tá assim, olhando para você olhando para o oponente, ele olhando para você. É jogo lento. Então, sabe, existem situações aí que, se você tá de fora, você consegue distinguir se há jogo lento ou não. Se está entediado, é jogo lento. Eu gosto de falar que você tem que pensar no jogo, porque eu assisto muito juiz assistir Magic, né? E eu vejo que muito juiz não está prestando atenção no jogo. E eu fico bravo. É para prestar atenção na partida. Tenta tomar decisões de jogo como se você estivesse jogando. Quando você está assistindo uma partida, você está lá apitando um torneio. Está assistindo uma partida. Imagina se você estivesse na partida, o que você faria? Você atacaria como o jogador atacou? Você jogaria as mágicas que o jogador jogou? Né? Tenta se entrar no jogo e pensar como se você fosse um jogador. Do contrário, você não vai prestar atenção na partida, você vai dormir. Já vi juiz dormir, muito puto. Você não vai entender como investigar, você não vai saber distinguir um jogo lento. Então, preste atenção na partida e faça uma imersão naquela partida, sabe? Se dedique ao seu trabalho.
Peraí, deixa eu dar uma olhada no chat. Como os arquétipos do deck entram nessa avaliação? Um com uma decision tree complexa versus um com uma muito simples. Olha, Rafael, eu vejo jogadores jogando com... Nenhum deck tem árvore de decisão muito simples, tá? Por mais que decks agros, né, supostamente tenham árvore de decisão simples, não é bem assim, né? Então, nenhum deck tem árvore de decisão muito simples. Você precisa de prática, certo? Você precisa praticar com o deck para entender como ele funciona. Ainda assim, você vai ter turnos críticos, né? Se você demora um pouco mais num turno crítico, né, tudo bem, né? Também é legal você, sempre quando você puder jogar rápido, você joga rápido, né? Tipo, você não vai fazer nada no seu passe, eu vou estourar a fé. Quer dizer, eu vou estourar a FET, vou pegar uma choque, vou fazer toxic em você e é isso aí, né? Vou pegar uma... como chama? Choque Blue-Black, Watery Grave, né? Vou fazer isso e continua o jogo, né? Então, dá para você tomar decisões de forma rápida, né? Você pode falar assim, fiz uma mágica, triguei esse bicho, fiz uma mágica, triguei esse bicho, vou passar, vou pegar as duas tokens aqui, né? Então, alguém aí comentou de pegar as tokens na deckbox, você não precisa pegar a token da deckbox para continuar jogando. Você pode pegar a token depois, né? Você pode fazer Planeswalker, fala, vou descer a Chandra, menos 4 de dano nesse bicho, vai. Aí você pega o dadinho, coloca na Chandra, certo? Não precisa... eu vou colocar o dadinho na Chandra, aí desce o dadinho, 4 de dano. Se seu oponente quiser responder, ele vai falar para você fazer passo a passo. E aí você faz passo a passo. Se houver confusão, né, e a pessoa pedir, vai mais devagar, você vai mais devagar. Mas do contrário, você agiliza o que der para agilizar. Né? Já estou adiantando coisa da apresentação, né, que é a parte do que os jogadores devem fazer. Né? E aí é papel do jogador jogar em velocidade adequada. Né? Então, se você está numa decisão assim, de estar jogando uma pessoa e ela está jogando lento, é quase que sua obrigação você avisar seu oponente que ele está jogando lento. Né? Então, você precisa falar assim, olha, eu preciso que você jogue mais rápido. Né? Ou você fala assim, a premiação desse torneio, sei lá, se a gente empatar, isso não vai ser bom para nenhum dos dois em termos de premiação. Então, vamos tentar jogar mais rápido. Né? Uma coisa que eu uso bastante, se o jogo, né, demorou mais que 15 minutos, né, o jogo 1 demorou mais que 15 minutos, ou até 20 minutos, eu falo assim, vamos tentar acelerar a velocidade de jogo no jogo 2 e 3, porque se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai começar o jogo 3 faltando 10 minutos no relógio e a gente não vai ter tempo. Então, vamos jogar um jogo 2 mais rápido, né? Perdendo ou ganhando, eu tento falar isso se, tipo, passou essa margem de 20 minutos no G1, né? E uma coisa que você pode fazer também, se você acha que seu oponente está jogando lento, ou até mesmo está protelando, está fazendo isso de propósito, você faz você chama o juiz, mas de uma maneira
que o jogador não saiba o que você está fazendo. Às vezes você quer falar para o seu oponente que ele está jogando lento e seu oponente vai achar, né, vai levar isso para o lado pessoal. Então você prefere que o juiz fale isso. Ou você acha que o seu oponente está protelando, você quer chamar o juiz, porque o juiz vai investigar e possivelmente vai desclassificar o outro jogador. Então você pega uma carta lá na mesa, fala assim: ah, eu tenho uma dúvida dessa carta aqui. Eu vou chamar o juiz para perguntar sobre, sei lá, essa habilidade desencadeada aqui, né? E aí você fala de canto com ele: ó, eu acho que o meu oponente está jogando lento, eu acho que o meu oponente está fazendo isso de propósito, né? Você pode dar uma olhada, você pode conversar com ele. Eu não queria parecer chato com ele, né? É isso mesmo que o pessoal falou. Você pega uma carta e olha e fala assim: ah, eu vou tirar uma dúvida. E tira, né? Então, qual a diferença aí entre jogar lento e protelar, né? Protelar é de propósito. É basicamente essa a diferença. Protelar é jogar lento de propósito. Espera um pouquinho. Oi. Tá. Quero terminar assim. Uma hora. Desculpa, pessoal. Então, quando você jogar lento é normal, né? As pessoas podem jogar lento porque elas estão cansadas, porque elas não têm prática com deck, porque elas estão nervosas, porque elas não conhecem as cartas que o oponente está jogando, né? Jogar lento acontece. Você não pode culpar tanto um jogador por estar jogando lento. Acontece. A pessoa só precisa ser lembrada a jogar mais rápido e só precisa ter mais noção de que ela está impactando a vida de outras pessoas, né? Então, o jogo lento, né, o protelar, acontece quando um jogador tenta usar o tempo a seu favor, né? E a penalidade por essa infração é a desclassificação, né? Então, como que o jogador... Alguém pode dar exemplo de momentos que um jogador poderia fazer isso de propósito? Perfeito, né? 1-0, perto da rodada, o jogador está 1-0, né? Quando o empate passe ele, né? Então, basicamente, tá bem claro que a diferença de pontuação importa bastante, né? Então, por exemplo, se ele tá 1-0, né? Tá 1-0 e aí empata o jogo 2, a vitória é dele. Se tá 1-1 e a vitória ele passa, é favor dele. Se ele tá atrás na board, né? Às vezes está 1-0, mas ele está na frente na board, certo? Às vezes está 1-0, mas ele está ganhando. Então, tudo bem, né? Não é tão ruim o jogo lento nesse caso. Agora, 1-0 nele perdendo é problemático. Uma coisa que... Peraí, deixa eu ler o chat.
Só um pouquinho, eu quero responder o que o Henrique perguntou, né? O que ele perguntou aconteceu comigo um caso que um cara já não tinha mais nada para fazer e ele falou passo. Nesse exato momento, apitou o tempo do relógio. Daí ele falou, peraí, começou a enrolar para dar mais tempo e tirar um turno dos 5 extras. Se encaixaria como protelar, ele estava sem board e em 2 turnos eu matava ele. Né? Cara, é estranho sim. Pode, eu não diria que se encaixa, mas pode se encaixar como protelar. Né? E eu não mudaria a contagem de turnos a partir disso, né? Se eu precisaria entender como aconteceu esse passo, mas geralmente quando chama o tempo, né? O jogador termina o turno atual e depois se joga em mais 5 turnos. Quando isso acontece no passo, a gente considera como sendo esse turno 0, né? Não começa num passo 0, 1, 2, né? Começaria a contar. O seu turno seria o turno 1 de qualquer forma. A não ser que você já tivesse... Se você desvirou e aí foi chamado o relógio, aí o seu turno seria o 0. Mas se você ainda não desvirou, então ainda o seu turno não é o 0. Enfim. Mas, sim, pode ser considerado protelar, né? Mas eu precisaria de mais informações, né? Mas uma coisa que diz para mim se o jogador está protelando ou não é mudança de velocidade, né? Então, se ele normalmente joga rápido e aí ele começa a jogar lento, ou ele joga lento, depois joga rápido, depois joga lento, né? E aí ele faz isso dependendo como ele está no board, são indicativos de protelar, né? Então, olhar para o relógio, né, significa que você está controlando o tempo. Se você está olhando para o relógio, significa que você está pensando no tempo. E se você está pensando no tempo, você quer jogar numa velocidade adequada. Se você está pensando no tempo e mesmo assim não joga numa velocidade adequada, então deve ser de propósito, né? E qual que é o nosso papel? Assegurar um torneio rápido, proteger os jogadores do jogo lento, investigar se ocorre protelar e ser efetivo com o jogador que está jogando lento. Né? Pessoal, eu vou pedir para manter, para deixar essa dúvida do Henrique para depois, para a gente continuar, tipo, no foco de cada tema. Tudo bem ter dúvidas, mas vamos deixar elas pertinentes a cada slide, né? Então, deixa eu ler agora do Bruno Maceira, depois a gente pode, mais para o final, a gente pode falar mais sobre a dúvida do Henrique, mas por enquanto eu vou pedir que todo mundo pause de responder essa dúvida em específico. Então, bom, o Bruno perguntou, tem uma dúvida, se o jogador joga lento, dependendo do deck dele, por exemplo, com está de control, joga mais lento. Olha, o jogador joga mais lento dependendo da familiaridade que ele tem do deck, né? Então, se ele pega um deck emprestado,
ele provavelmente vai jogar mais lento. Se ele montou o deck agora, provavelmente vai jogar mais lento. Se ele joga com deck há 3 anos, todo Friday, ele provavelmente vai jogar bem rápido com deck. Aí a dúvida do Pedro Manzoni. Qual a melhor maneira de lidar com o jogo lento nos 5 turnos finais? Alguns jogadores acreditam, agora que está nos turnos, eu posso demorar. De jeito nenhum. E por que não? Né? Por que os jogadores não podem demorar mais nos turnos extras, que não tem tempo no relógio? Se eles não vão atrapalhar o oponente, né? Eles não estão necessariamente atrapalhando o oponente, porque não estão consumindo o tempo do oponente. Exato. Tem o resto do torneio, né? Atrapalha o evento. Perfeito. Então, se esses 5 turnos demoram 5 minutos, significa que a próxima rodada começa dentro de 1 hora e o torneio vai acabar num tempo razoável para todo mundo. Se esses 5 turnos demoram 20, você tem centenas de pessoas esperando 20 minutos, 15 minutos, né? Que não precisava. Então, qual a melhor forma de abordar? Né? A gente entende por que isso é ruim, mas como a gente aborda? Né? A melhor maneira de explicar para o jogador é falar como realmente é. É falar, olha, o torneio todo está esperando vocês terminarem. Né? Você joga real, porque é isso. Né? A gente não pode dar para essas pessoas o que elas querem só porque elas acham que não vai atrapalhar elas. Né? Então, então a gente pode, por exemplo, o jogador terminou de jogar um turno, lá nos turnos extras ele está jogando lento, você fala, pessoal, o torneio precisa que vocês acabem essa partida. Vamos acelerar. Isso. Né? E segue a vida. Né? Então, quando... Eita. Aí vocês percebem que eu errei na hora de posicionar a imagem com texto, porque aí tem um erro clássico que eu não joguei a imagem para trás e ficou cortado essa palavra gestos aí. Então, quando você não vai dar uma advertência para os jogadores por jogo lento, né, você só quer apressar, o melhor que você pode fazer é ser o mais sucinto possível, certo? E se você puder usar gestos, melhor ainda. Né? Se você se o jogador estiver olhando para você ou você conseguir fazer um gesto tipo, vamos acelerar, né? Geralmente isso daqui as pessoas entendem, tipo, vamos. Melhor ainda, porque o jogador vai entender a mensagem que você está passando sem isso desconcentrar tanto ele, né? Uma outra que você pode usar, por favor, tome uma ação de jogo, né? Ou preciso que você tome uma ação de jogo. Algo curto, rápido, né? E... Pessoal, em relação ao áudio, alguém mais não consegue ouvir bem ou só o Davi? Eu não sei se o problema... Tá. Então, beleza. Ok. Davi, eu acho que suas configurações de áudio estão ruins.
né? Então, em relação a você querer apressar o jogo, seja o mais curto possível. E tenta fazer isso no momento que o jogador não está fazendo conta, né? Então, se você, né, principalmente em relação a atacar e bloquear totais de vida, se você percebe que o jogador está fazendo conta, e geralmente você consegue olhar, né, para a board, para a expressão facial dele, e consegue ver que a pessoa está contando, tenta não interromper ela nesse momento da conta. Mas assim que ela parar de contar, você pode tomar uma ação de jogo, fala mais rápido, né? Porque se você interromper a pessoa vai fazer tudo de novo, vai demorar mais ainda. É ruim. Uma coisa que eu já tive muito problema com jogo lento é que os jogadores ficam irritados, né? Porque é a minha primeira vez jogando com o deck, né? Eu tô jogando normal, você que acha que eu tô jogando lento. E é uma infração complicada de se lidar. Então, né, como o Bia falou, né, você pode quebrar o raciocínio. Então, deixa para fazer isso, tipo, você quer, né, aplicar uma penalidade, né? E você vai, tipo, você vai aplicar uma penalidade por jogo lento. Então, você deixa o turno terminar para os jogadores, né? Você deixa o turno terminar para os jogadores e fala assim, olha, está recebendo uma advertência por jogo lento, eu entendo que você possa, né, não estar familiarizado com o deck, mas de qualquer forma, isso não pode prejudicar seu oponente, né, não pode prejudicar o resto do torneio. Então, eu preciso que você jogue mais rápido, vocês vão ter 2 turnos adicionais. Propósito, para quem não sabe, se você aplica uma advertência por jogo lento, os jogadores ganham mais 2 turnos. Então, eles jogam 7 turnos ao invés de 5. Né? E lembre que na próxima vez que o jogador jogar lento, né, ele recebe uma perda de jogo. Né? Então, para ele tomar muito cuidado com isso. Não, eles ganham o tempo que você demorou na chamada, né? Não é para demorar mais de 1 minuto, né? Se você precisar levar mais de 1 minuto, dê esse tempo aos jogadores, mas se você conseguir fazer isso de forma rápida, tipo, menos de 1 minuto não precisa dar o tempo adicional. Henrique, ao invés de 5 turnos, eles terão 7 turnos por causa do slow play. É uma forma, né? Quem escreveu filosofia do IPG dessa infração entende que você precisa devolver ao oponente o tempo que lhe foi roubado, por assim dizer. Né? Então, é nisso que se baseia para dar os 2 turnos, os 2 turnos extras. Então, e em relação ao jogo lento, né? Uma coisa que vocês podem usar é espectadores, né? Existem pessoas assistindo jogos de Magic. Vocês podem perguntar para os espectadores: você acha que essa pessoa está jogando lento? Né? Se você não conhece o baralho, se você não conhece o jogo, você pode usar os espectadores, né? Para ter uma referência.
Então, Wesley, você comentou, pode ser um truque interessante se o jogador precisar de um turno adicional para derrotar o oponente, faz slow play, toma advertência e ganha um turno adicional. Não, você não dá os 2 turnos adicionais se eles já estão em turnos. Essa correção só é válida caso os jogadores ainda não estejam em turnos. Se eles já estão em turnos, eles não vão ganhar 2 turnos adicionais, né? E não tem como você prever que você vai precisar de um turno adicional e para isso fazer slow play. E se você está tentando fazer isso, você está protelando, logo você é desclassificado e não recebe somente uma advertência. Então, eu acho interessante que você tenha pensado sobre isso, mas isso não é um problema, né? Então, em relação à apresentação, é isso, né? Eu queria comentar sobre situações pessoais, né? Se alguém quiser aí trazer no chat, mas eu quero fazer isso de maneira organizada. Então, enquanto eu estiver falando sobre um tópico, eu vou pedir que a gente se atenha àquele tópico e uma vez que a gente pule para uma outra pergunta, a gente deixe o tópico anterior de lado. Tá. Então, vamos lá. Antônio Rafael Barboni. Por que turnos adicionais é melhor do que extra time? Simplesmente. Olha, isso daí é uma questão de filosofia de infração, né? Uma filosofia em relação ao RPG. Eu não sei te responder, talvez porque extra time seja subjetivo, né? Quanto tempo, né, demorou aquele jogo lento, né? Quanto tempo seria se fosse um jogo rápido, né? Como que você calcula isso? É meio difícil calcular. Então, eles decidiram colocar turnos adicionais porque é mais fácil você dar mais um turno para cada jogador, né? Então, sobre a pergunta do Antônio, é isso. Jonathan, posso apresentar um cenário em resposta ao coleguinha com um exemplo? Pode, por favor. Se você quiser abrir o microfone e falar, você também pode. Opa, tudo bem? Tá dando para ouvir? Sim. Então, que o colega perguntou ali se é relevante o momento do campeonato em que isso está acontecendo e tudo, né? E eu tive interação com alguns juízes aqui, bom, bem como o Zanotto, eu também jogo competitivamente, né? E no GP São Paulo de 2016, que era trios, né? A gente estava jogando in para o top 4. E a gente caiu com um trio de jogadores da Argentina e que eles poderiam empatar, e a gente não, a gente precisava jogar. E eu acabei caindo para jogar contra um jogador que já tinha tido problema no GP Sauna, que o pessoal comentou aí, inclusive com o Batutinha. E com 5 minutos. E o que acontece? É muito difícil, tanto para o jogador quanto para os juízes, identificarem o slow play no início da rodada, que é o melhor momento de você realmente sanar, né? E com 5 minutos eu chamei o juiz e veio um juiz que falou, olha, acabou de começar a rodada, não tem como ele estar fazendo slow play. E os amigos dele, os outros jogadores do time dele também estavam incomodados com a situação, porque eles não eram realmente amigos, eles apenas estavam jogando junto. E ele, com 5 minutos, eu tomei essa do juiz, e ele, de fato, estava fazendo slow play desde o início,
com 10 minutos eu chamei um outro juiz e veio um juiz mais experiente. Eu não lembro em que momento. Eu lembro que houve uma interação com o Tepedino, também nessa rodada, e com 10 minutos veio um juiz e que ele fez o que você falou. Ele sentou do lado e falou, eu vou acompanhar a partida. Porque é uma partida, era a única partida que estava valendo o in. Era, assim, naquela rodada era a partida mais relevante. E o juiz, ele acompanhou o jogo, ele não ficou sentado presente. Ele acompanhou o jogo, vendo o tempo que demorava cada jogada, cada atitude. E isso foi relevante quando eu ganhei dele no G3, faltando 2 minutos para acabar a rodada. Entendeu? Então, ou seja, se o juiz não tivesse tido essa atitude e a gente tivesse ficado discutindo slow play desde o início da rodada, o jogo teria acabado com um empate como o jogador queria, entendeu? Certo. Só que aí, assim, enfim, tem barreiras de língua, tem várias coisas que tornam as coisas mais morosas, até para você definir um stalling e aplicar, de fato, um DQ, né? Então, você tem certas nuances na comunicação. Então, é extremamente relevante, né? Para o juiz não sentar e ficar na mesa sentado. Ele precisa, né? Que nem você colocou perfeitamente. Cara, Sim. acompanhar o jogo. Pô, assim, dizem que juízes não sabem jogar, mas vocês, assim, a gente sabe, pô, é hora de atacar, esse tipo de coisa. E um certo entendimento do quanto tempo demora para declarar um atacante, para, enfim, né? Então, é extremamente importante isso e que meu coleguinha, né, tinha perguntado, é muito importante levar em consideração a situação, entendeu? Porque, que eu falei, desde que sentou na mesa, meu oponente demorou para tirar o baralho da mochila, ele, sabe, porque o empate fazia ele fazer top 4 no GP. Então é isso que eu queria trazer aí como cenário, né? Até porque o coleguinha ficou com essa dúvida pô, foi, que eu falei, foi extremamente importante a percepção do juiz da importância dele estar lá presente. Comentando aí, Jonathan, se eu fosse, né, se eu tivesse aí na situação, eu tentaria estabelecer como que é a baseline desse jogador. Esse jogador sempre demora para pegar o deck da mochila, ele sempre joga lento, e é um problema, assim, dele ser uma pessoa lenta no geral. Se for, então não é o caso de ser protelar. Provavelmente não é o caso de ser protelar. Agora, se desde a primeira rodada ele tem jogado rápido, ele tem prestado atenção no relógio, ele sabe que com o empate ele entra no top 4, e aí ele, nesse exato momento, ele decide jogar lento, ele decide, né, apresentar esse comportamento diferente do comportamento que ele havia apresentado no torneio, isso é indicativo de protelar, né? Mas você precisa estabelecer uma linha de como essa pessoa é normalmente, né? Sem essa questão de o empate é bom, né? Obrigado, Jonathan, por ter compartilhado a história. É uma boa história. Agora eu quero falar sobre o que o... Peraí, Falácia, eu quero ver... Deixa eu ver... Tem algumas perguntas aqui. Eu quero ler do Cauê e a sua, e a gente encerra. O Cauê comentou aqui. Ter ações físicas lentas. Por exemplo, levar a mão devagar até o topo do deck, puxar a carta do topo pela mesa, para só então juntar a mão. Durante uma partida, pode ser slow play? Depende, né? Eu não considero isso como slow play, né? Você pode... Eu acho boa prática até você colocar a carta, né? Pegar a carta do topo, colocar na mesa e colocar na mão, porque você está evitando um problema maior, que seria comprar 2 cartas por engano ou olhar a segunda carta do topo por engano. Eu acho isso razoável.
Mas, se você percebe que em um momento o jogador está fazendo isso de forma lenta, em outro momento ele está fazendo isso de forma rápida, porque dá para fazer isso de forma rápida. Você pode ver ou não se é protelar, né? Se eu não acho que é slow play em si, tomar ações de jogo de forma lenta, né? Eu costumo ser bastante rápido, né? Tipo, eu viro os terrenos de forma rápida, ataco de forma rápida. Eu também anuncio as coisas que eu estou fazendo para poder fazer as ações físicas depois, né? Essa questão de vou fazer 2 tokens e vou atacar e vou passar o turno, né? Então, eu não vou colocar o token na mesa na hora. Eu vou colocar na hora que meu oponente estiver jogando o turno dele, certo? Para consumir o menor tempo possível. Fazer na ordem correta não é jogo lento. Não é. No entanto, aqueles jogadores que prezam para não entrar no problema de, né, jogar os 5 turnos, é algo que eu recomendo, né? Mas você não pode falar que uma pessoa que está jogando na ordem correta ou tomando ações lentas esteja jogando lento, exceto se ela faça ações rápidas em outras situações. Aí você nem chama de jogo lento, você chama de protelar. Aí agora eu queria... Deixa eu ver... Cauê, eu acho muito surreal você levar 5 segundos para comprar uma carta. Eu não acho que é uma coisa que acontece na vida real. Tipo, eu não acho. Em relação a blefar, né? Alguém aqui comentou a blefar, eu nem li a mensagem completa, eu só li a palavra. Você não precisa demorar muito para blefar, né? Vamos supor que eu tenha 2 lands na mão, certo? Né? E aí eu comprei um terceiro land. Dou draw, olha a carta, finge que estou lendo, vai. Né? Então, eu consegui blefar, né? Eu consegui fingir que estava lendo, né? Eu consegui prestar mais atenção aqui, né? Ou usar os dedos na mesa, ou virar meus terrenos, depois desvirar, né? Eu posso blefar rápido. Eu não preciso demorar para blefar, né? O blefe pode acontecer em 2 segundos, né? E os melhores blefes acontecem em 2 segundos, porque se você está de frente contra um jogador bom, ele está percebendo que você está demorando um pouquinho mais para ler a carta. Ele está reparando nas suas ações. Então, para o seu blefe ser bom, você precisa ser rápido, né? Então, cadê? Tá, então vamos para a situação do Antônio e vamos encerrar. Tem uma situação interessante que eu li que ocorreu com o Rafael Levi e queria saber o que você acha. Se não me falha a memória, o relato dele aqui numa match, apertado, ele tinha um land na mão, mas estava blefando ter algo interativo já por alguns turnos contra o oponente. O relógio da rodada estava acabando e essa altura já tinha juiz acompanhando a mesa. Em um novo draw, Levi compra mais uma land, quer manter a poker face, mas quando faz a pose de preciso pensar, o juiz insta-aplica slow play nele. O Levi fica frustrado porque a reação do juiz meio que entregou o que ele tinha na mão. O oponente percebe que é blefe, para de jogar em volta de respostas e ganha. É um relato interessante, né? E sabe uma coisa? Esse relato provavelmente não está completo, né?
Só quem sabe mesmo a fundo é o Levi, o juiz e o oponente dele. Né? Tem muita coisa aí que a gente não tem acesso. Né? E se eu fosse precisar interferir para aplicar slow play numa situação dessas, eu deixaria passar um tempo. Né? Eu não aplicaria instantaneamente o jogo lento. Né? Eu deixaria passar um tempo. Só que eu também chamaria esse jogador de canto e falaria, olha, né, antes de aplicar o slow play, eu provavelmente esperaria um tempo, falaria assim, olha, eu entendo que você está tentando blefar, né? Agora, se você não está tentando blefar, você está cometendo protelar, né? Ou você está tentando mais do que o necessário. De qualquer forma, eu preciso que você jogue mais rápido, que você blefe mais rápido. E principalmente se a partida está em vantagem para ele, né? Eu falaria, olha, eu vou considerar isso como protelar. E aí vai acabar para você, né? Uma coisa é você usar um tempo para blefar. Outra coisa é você usar da desculpa que você está querendo blefar para ganhar tempo. Né? E não dá para você falar assim, mas o jogador quer blefar, a gente vai dar um monte de tempo para ele blefar. Não dá. Né? Então, ok, você quer blefar? Pode blefar. Tem aí uns 10 segundos para fingir que você comprou algo que é diferente de uma land. Você pode aí fazer um step and tap nas suas land, fingindo que você tem alguma coisa. Você pode falar aí, peraí, eu vou responder. Não, passou o dano, beleza. Né? Isso daí é rápido. Né? O blefe não precisa ser lento, não. Então, bom, acabou o tempo. Eu vou me mutar aqui, eu vou sair. E aí eu vou ler as perguntas e responder em privado para cada um que perguntou e eu não consegui responder por aqui. Se alguém quiser falar comigo depois sobre esse assunto, pode falar. Estou à disposição. Falou, pessoal. Fiquem com a tartaruga da Terra plana. Se existe um modelo crível de Terra plana, precisa ser esse. Qualquer outro modelo não é válido.